Pode Falar de Tudo desta semana já está no ar e hoje é uma homenagem ao Outubro Rosa. A gente vai estar falando também da 6ª edição do Ninho Solidário, que desta vez vai beneficiar 2 pacientes oncológicas gaúchas aqui do Rio Grande do Sul para a preservação da fertilidade. É um assunto que vai englobar tantas coisas, óvulo doação, enfim, o universo feminino, a saúde da mulher. E ao meu lado, então, está a Ana Paula Aragonês, que é estilista e consultora de imagens, que participa sempre com a gente aqui do Pode Falar de Tudo, e também a arquiteta Cláudia Cabral. E a nossa convidada de hoje é a Karine Steiger, que já nos conhecemos de uma longa data, e eu pude vivenciar todo o teu processo, né, com, enfim, a tua gravidez, o nascimento do Henrico. Eu acho que é para a gente começar a entender um pouquinho de toda essa nossa história do dia de hoje, falar um pouquinho do teu projeto, que é o Nós Tentantes, é isso, né, Karina? Projeto de vida. Isso, um projeto de vida. Então, a palavra está contigo, depois eu e as gurias a gente começa então a te questionar sobre alguns assuntos. Obrigada, gurias, por um prazer. Por eu estar aqui hoje, né, num mês tão especial, que é o Outubro Rosa. Como a Paty falou, a gente tem muito a conversar, porque é um assunto muito importante, né? É uma causa, realmente, que eu acredito muito. O Nós Tentantes Projeto de Vida, ele começou há 4 anos atrás, quando eu e o Pedro tivemos um diagnóstico de infertilidade feminina. Então, foi muito duro, foram muitos lutos, né, a ser processados e elaborados dentro do nosso coração, da nossa vida, mas graças a Deus a gente conseguiu enxergar, né, as possibilidades que a reprodução assistida oferecia, né, oferece para a gente ir atrás do trazer o nosso sonho para a nossa realidade. Não é fácil, né, gurias? A infertilidade, seja masculina ou feminina, é muito difícil esse diagnóstico. Mas, como eu falei, a medicina evoluiu muito, a ciência também. Então, todas as pessoas que possuem dificuldade, né, para engravidar, precisam buscar uma clínica de fertilização in vitro e buscar conhecimento. Informação é um divisor de águas. Com certeza. Né? Ele traz caminhos mais curtos, ele traz decisões assertivas e assim começou o Nós Tentantes, em cima da nossa história. Né? Eu sofri muito, né, porque eu não tive essa variedade de informações como hoje nós temos. Foi muito escassa. Né? O meu amigo eu costumo falar que era o Google. E às vezes ele era meu melhor amigo e às vezes ele era meu inimigo mortal. Então eu não tinha assim podcasts como estes, eu não tinha uma rede de apoio, né? Eu tinha uma fé inabalável, né? Eu tive que me reinventar, reescrever uma nova história. Como é que tu foi atrás, Karina? Como é que começou a busca assim de saber o que Pelo Google, né? Eu resolvi ser mãe com 40 anos. Tardiamente. Na mesma idade que eu. Exatamente. Então, naquela época, a gente não tinha exemplos, inspirações, trocas de experiências. Então, quando eu comecei as tentativas naturais, elas não vinham, né? E aí foi passando os anos, né? Eu com 41 já... Eu disse, Pedro, mas como assim a gente não está se cuidando e estamos tentando engravidar há 1 ano? E aí eu achei muito estranho. Aí eu li ali no Google, né, que depois de 6 meses com a minha idade, eu tinha que procurar um especialista, né, que com essa idade já não dava para esperar muito. Foi aí que eu fui numa clínica de fertilização in vitro e o médico disse, não, realmente com 40 anos... depois de um tempo, temos que fazer uma FIV. Com certeza. Os óvulos. Que expressão é essa? FIV, fertilização in vitro. In vitro, tá. In vitro. Aí foi quando eu realmente sofri o primeiro grande luto, que foi o diagnóstico de infertilidade, né? Sim. Mas eu com 40 anos, eu entendi que eu tinha aqueles recursos pra gente ir atrás do nosso filho, né? E tal. E assim como eu tive uma gestação, um desejo tardio, ele veio de forma avassaladora. Com certeza. Avassaladora, tu deve saber, né? Sim, agora, correndo atrás contra o tempo, né? E aí tu ainda teve a sorte, né? De ter conseguido ser mãe com teus próprios óvulos e sem fertilização, tudo natural. Eu
nesse primeiro ano, resumidamente, eu fiz uma fertilização com 41, com meus óvulos próprios e não consegui engravidar. Ah, mas isso que eu ia te perguntar, quando tem esse diagnóstico, tipo, eles fazem a fertilização sem saber se tu pode ou não, é isso? Na verdade... Eles tentam, na depois que vai verdade, se investigar o porquê que... a gente faz uma série de exames, né? E o principal é para tu veres a tua reserva ovariana. A tua reserva ovariana, se tá baixa, é mais difícil, né? Em tese começa a cair ali a partir dos 35, dos né? 35. Depois dos 40 despenca. Sim, despenca. Né? Que nem o colágeno, fazendo uma brincadeira aqui. Exatamente. Foi um baque pra ti, né? Tu descobri foi um que... baque porque a gente não sabe, a gente não é criada, né, Cláudia? Que a gente vai precisar de recursos. Acho que é tudo tão natural, A gente né? acha que vai parar a pílula e vai ficar grávida, né? No mês Como seguinte. todo mundo. É. Só que a gente não foi bem assim comigo e com 17,5% mundialmente da população. Quase 18% é infértil. Né? Homens e mulheres. Deve ser a mulheres. soma de homens e mulheres. Tipo, na sua idade reprodutiva. Né? Então, é um número bem significativo, né? Com certeza, A quase infertilidade- 20%, se a gente for pensar. A infertilidade hoje, a gente tem dados aí estatísticos que quantas pessoas em cada 10 pessoas, parece que 6 são inférteis. Então, e se a gente for analisar entre Vê esse grupos de número. amigos, sempre vai ter Sempre alguém, tem. algum casal que não está conseguindo. Eu não sei se é porque eu trabalho com isso, mas assim, é gigantesco esse número de pessoas e está crescendo muito porque as pessoas estão deixando para depois, para mais tarde. Sim, a vida está mais estressada E a também, né? paternidade. E aí, quando chega nesse momento... Então, assim, é um número bem avantajado, assim, e hoje, graças a Deus, nós temos aí eventos online, podcasts, eventos presenciais, o Instagram, né, tem bastante material especialistas falando sobre o assunto, redes de apoio. Eu fui a pioneira, nossa Tentantes foi a pioneira em 2019, faz 4 anos. Sim, tá. Mas hoje tem mais redes. Não, e eles são de super apoio. ativos, né? Tu e o Pedro são... Eles estão assim nessa... É algo que vocês fazem... Primeiramente, até eu gostaria de dizer, vocês fazem com amor isso. Total né? dedicação total com e amor. Tanto que Até porque você também... O Henrico é o resultado de tudo isso, né? E Então, começou é mais que merecedor. despretensiosamente, né? não, Bia? tá, Como mas daí a gente começou? estava na linha do tempo ali. Começou despretensiosamente. Não, mas daí tu tentava a fertilização in vitro, a FIV, que agora Desculpa, é aprendi. que como eu já conheço a tua história, eu acho legal, porque as gurias não tá sabem. aqui esperando. Então, vocês tentaram fazer a in vitro e aí E não conseguimos. não conseguiram. Isso a primeira vez com 41 anos. Com 42, nós fizemos uma segunda tentativa, com óvulos próprios também. Só que também não conseguimos o positivo. Porque tem um período, né, entre uma tentativa e outra, né? Não precisa ser tão de uma vez ao ano, mas é que o financeiro pesa Sim, muito. exatamente. O emocional Claro. pesa É, muito. isso aí. O financeiro pesa. Então, é uma soma de coisas Sim, que é tu tem que bastante te dinheiro. restabelecer, juntar os teus caquinhos. Hoje a gente está falando aqui, né, super de forma leve, mas é muito difícil. Com A certeza. infertilidade, ela quando bate na nossa porta, parece que um buraco se abre. O casal tem que ser bem maduro. O casal né? tem que estar conectado. Tem que estar conectado, Porque exatamente. existem muitas separações, né? Muitos divórcios nessa época. A mulher fica com um grau de ansiedade gigantesca, né? É um compasso de espera, Autoestima baixa. autoestima muito baixa. A gente só pensa nisso, a gente só vive isso. É uma Eu me lembro- paranoia, né? Não, até porque um detalhe, né, Karina? Para quem faz a fertilização in vitro, precisa também colocar, são umas injeções, né, de hormônio, e tudo isso também mexe muito com a mulher, porque é uma tem muitos bomba. hormônios, Então, assim, o psicológico, o emocional, o financeiro, então é tudo muito difícil, né? A gente não consegue olhar uma grávida porque a gente quer estar como ela, então Sim. aqui é um mix de sentimentos que a gente não sabe lidar com eles. Então eu sempre falo que uma ajuda emocional, né, com uma psicóloga é muito importante quando se pode pagar, né, claro. Mas assim, tem que buscar alternativas. Aí depois da minha segunda tentativa, como o buraco
foi gigantesco, eu precisei de um tempo, Sim. de 6 meses para me reerguer, né? Porque eu já não tinha mais forças, eu não tinha nada mais, eu estava entregue, assim. Eu fico toda arrepiada. só de E aí eu pensar. disse pro Pedro, pelo amor de Deus, vamos parar um pouco de falar no assunto, porque eu tô exausta, né, emocionalmente. Fora, como eu falei, o financeiro, né? E a gente ficou 6 meses tentando ver outras coisas, tentando resgatar uma Karina que já estava esquecida, tentando fazer coisas que me fizessem feliz, né? Então eu fui atrás assim de um shiatsu e comecei a fazer coisas que fazia tempo que eu não fazia, né? Para poder me Te encontrar, reencontrar. me encontrar novamente. E aí o meu médico disse, quando tu estiveres pronta, vamos fazer a 3ª tentativa, mas vamos fazer de uma maneira diferente. Tá? Tu vem aqui que a gente conversa. Passados 6 meses, eu voltei lá, eu já tinha, né, feito algumas coisas, como eu falei, já estava mais faceirinha, digamos assim, já tinha... os boletos já tinham sido pagos, os parcelamentos da medicação, enfim. E aí eu fui lá e disse, olha, doutora, eu estou pronta, Pedro, para uma nova tentativa. Vamos fazer a 3ª com ovos próprios? E aí ele disse, podemos, só que com análise embrionária, né, biópsia, porque eu não posso fazer tudo de novo com o mesmo protocolo. Né? Nós já tentamos 2 vezes e tu já tá com quase 43. Você já tinha passado mais tempo. Os óvulos, eles têm qualidade versus quantidade. Tu tem 4 óvulos, 4 embriões, sempre, cada vez que a gente vai fazer... Só que a gente não sabe, a gente não mandou para biópsia, a gente não sabe se eles são euploides. Euploides é cromossomicamente saudáveis. Então, a gente vai ter que fazer biópsia nisso, né? E aí eu falei, tá bom, então tá. Qual é a chance que eu tenho de ser mãe com 43 anos? Menos de 5%. Mais uma casa. Tá bom, tá bom. E qual é aí ele disse, nós temos uma outra alternativa. Foi aí que ele me apresentou a ovorecepção, ou ovodoação, que eu não sabia, né? Não tinha nem lido no Google. Eu não sabia nada, não sabia nem que existia. Eu disse, doutor, o que é isso? É uma fertilização in vitro onde tu vai utilizar os óvulos de uma outra mulher, de uma doadora compatível a você, isto é, com as mesmas características físicas, fenotípicas que tu. Que legal. Com o espermatozoide do Pedro, vai virar um embrião bem bonito, bem saudável, e as chances vão ser para 65%. Meu Deus. Infelizmente, nós não temos 100% de garantia na reprodução assistida, mas nós temos chances muito grandes através de ovo-doação. E aquilo, eu voltei para casa estática, assim, tipo... Opa, vou ter que dar uma pensada agora. O que eu vou porque fazer? de um óvulo de outra pessoa. Né? Vamos estudar o assunto. Porque eu, com 43 anos, eu estava muito grata que existia essa possibilidade, mas eu não entendi ela rapidamente. Né? Acho que eu já ia dar uns gritos. Eu fui para casa, né? Respirei, dei uma estudada no assunto por uma semana e fui me familiarizando com o assunto, né? Voltei na minha clínica, fui fazer uma terapia com a psicóloga da clínica e aos prantos eu disse para ela, eu quero ser mãe. Chorava muito. E ela disse, tu tá pronta? E eu digo, quando? Quando é que eu vou ser mãe? E ela disse, calma, vamos para a próxima etapa agora. Já elaborou, tá tudo certo, vai largar a tua carga genética? Eu digo, eu não quero carga genética, eu acho que tu não tá entendendo, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, eu quero me doar, né? Sim, quero gerar. Eu quero gerar de barrigão, eu quero chutinhos, eu quero tudo. Amamentar. E ela disse, vamos lá, Karina, vou te ajudar, tu tá pronta. Então, aquilo ali, ali naquele momento, eu disse sim à ovorecepção, com olhos de gratidão, como eu falo. E ali o Pedro viu, ali eu vi um Pedro novo nascer. Porque... Eu já tô aqui, eu já tô toda emocionada. Eu já sei da história, mas já tô toda emocionada. Parece que é a primeira vez que estou ouvindo. Porque o Pedro, ele com meus óvulos próprios, ele sempre achava que eu estava muito nervosa. Então ele dizia assim, tu não vai conseguir. Não vai conseguir porque tu tá muito nervosa, tu tá muito ansiosa, tu precisa descansar.
E aquilo me deixava mais ansiosa Uhum. e mais nervosa. Uhum. E com óvulos doados, ele entendeu que por um óvulo jovem, eu ia ser mãe de um filho saudável e que a chance ia ser muito maior. Então, a gente parece que começou a mais do que nunca olhar para a mesma direção. E me saiu um peso dos meus ombros. Eu disse, Pedro, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ser tão feliz com essa decisão. Vamos partir para o abraço. E ali nasceu uma nova história completamente diferente. Eu não fui com o coração pesado para a alvo-recepção. Eu vivi um luto inicialmente, claro, não vou mentir. Mas aquele amor além do DNA era muito mais forte do que eu querer um filho parecido comigo. Sim, é quase como uma adoção. Só que eu gerando, né? E eu precisava esgotar essa possibilidade do gerar, né? Sim. Porque eu acho, eu defendo todas as formas de gerar amor, né? Eu defendo assim muito, porque cada um tem a sua história, cada a um sua escolha, o seu mundo, é muito individual e Deus vai preparando a gente. Então a mãe por adoção é maravilhosa, essa forma de gerar amor, como eu chamo. Mas eu queria esgotar a tua chance. as minhas possibilidades, né? Te dada mais uma oportunidade. Exatamente. E que gerar, bom que essa ciência e a tecnologia estão a nosso favor. Então eu disse para o Pedro, vamos ir até o fim. Fator financeiro pesou. E eu não tinha dinheiro para ir para a Espanha, que naquela época a gente foi indicado pelo meu médico para ir para a Espanha, que tem um banco de óvulos muito grande. Hoje, gurias, tu não precisa ir para a Espanha, tá? Porque tu tem aí clínicas muito boas no Brasil, tá? Com uma espera pequena entre uma receptora e uma doadora. Quanto mais ou menos, Karina, essa espera hoje? Olha, dependendo da clínica, 3 meses, 6 meses, super rápido. 1 ano. Na minha época, era 2 anos no mínimo, na minha clínica aqui em Porto Alegre. E ele foi muito transparente. Eu acho que essa relação médico-paciente é muito importante. Ele foi muito claro, o meu médico, dizendo, Cá, tuas chances para fazer aqui na minha clínica é 2 anos de espera. Por que essa espera é tão longa aqui? Antes era, Agora não. Era novo. Era tabu ainda Exato. aqui. E outra, mais do que isso, a gente não tem, como na Espanha, até hoje, tá? Uma cultura de ser doadora, seja qual for a doação. Lá eles têm doação de óvulos, doação de medula óssea, tecido, sangue, tudo. Eles são pró-doação. Então a gente não tem isso. A menina cresce lá com 18 anos e ela é instigada, enfim, na faculdade tem cartazes escrito doe seus óvulos, né? Tem campanhas para isso. A gente não tem aqui. Lá é remunerada. Lá ela é remunerada. Tem esse outro detalhe importante. Sim. Ela é remunerada, claro, não é muito, mas é uma ajuda de custo para ser estudante. Sim. E aqui no Brasil é sem fins lucrativos, para tu seres doadora voluntária, né? Então a gente eu levanto uma bandeira para termos mais doadoras voluntárias no Brasil, né? Leva uma amiga para doar, que você além de ter um benefício nas clínicas financeiro, você vai estar ajudando outras famílias a serem Vai construídas. realizar seu sonho, né? Então a gente precisa pensar em mais doadoras de óvulos, para nós receptoras, para elas também, é bom para todo mundo. Sim. Porque a doação é compartilhada, a ovodoação no Brasil ela é compartilhada. Então tu paga o tratamento para essa doadora e ela te dá metade dos óvulos. Então ela vai ter um custo melhor e você vai ter um óvulo saudável. Todo mundo sai ganhando. Sim. Né? E aqui no Brasil hoje, como eu falei anteriormente, nós temos muitas clínicas maravilhosas, no qual a maioria delas, as boas, estão na minha plataforma hoje, graças a Deus. E eles têm uma espera muito pequena. Então, na minha época não era assim. Na minha época não tinha envio de óvulos da Argentina, que é o Banco Internacional de Óvulos, que chega no Brasil os óvulos para as clínicas parceiras deles. Nós não tínhamos financiamento de
Ai, que bom que tudo isso evoluiu, né? Isso em 5 anos, tá? Sim, Em seis, muito, cinco, eu quero seis. dizer, muito também se deve ao trabalho de vocês, né? Aí Porque vocês vocês foram foram para Espanha, e aí vocês foram pra Espanha. Aí nós fomos Sim. para Espanha com a ajuda dos quantas, Paty? 218 200, titios de alma. 218 titios de alma. A Paty foi uma delas. Foi uma delas. Porque a gente já não tinha Sim, eles fizeram uma financeiramente. campanha muito legal, Ah. que era para que as pessoas pudessem ajudar para eles realizarem esse Uma sonho. vaquinha, uns titios. A gente muito participou, legal. botamos no Catarse, financiamento coletivo, graças ao meu marido, que teve essa ideia na madrugada e me perguntou se eu não me importaria de pedir ajuda financeira para as pessoas que nos conheciam claro. e quem não nos conhecia também, que se identificasse, para a gente poder ir. Eu, às 4 da manhã, meio zonza, não dei muita bola. No outro dia a gente foi tomar café e eu disse, Pedro, se eu me importo, Claro eu não que vou pedir esforços. Então vamos fazer um vídeo, bem ator, né? Vamos fazer Mas um que ele é vídeo. ator, o Pedro. Vamos fazer um vídeo e vamos pedir. Eu digo, vamos. Aí a gente fez um vídeo lindo, com coração, assim, abertamente. Falamos pela primeira vez em rede nacional, porque esse vídeo foi parar no Fantástico. E a gente fez Interessante. uma série Fertilidade, que fomos o primeiro casal no Brasil a falar sim à doação abertamente, né? Porque a maioria das pessoas fazem a doação e não falam, né? Sim. Mas será que ainda hoje continua assim? Claro. Ai, que loucura. É, também. A maioria, mas tá tudo certo. É, Tá cada tudo um. certo, cada um Não tem, É. muito individual. É verdade. O que eu sinto é as famosas não falarem. Sim, porque poderia ajudar tantas outras famílias. A Viviane né? Araújo Com certeza. falou, né? Eu sou fã número 1, já era. Uhum. E ela falou, né, em rede nacional também no Fantástico, a Viviane Araújo, que é mãe por ovulação, né? Então, ela ajudou a abrir, assim, Um leque. um baita de um leque. Porque eu tenho uma voz assim, a Viviane Araújo, Sim. né? Então, assim, quem dera que mais pessoas, mães receptoras, falassem abertamente, né? Que nós sabemos que temos muitas aí que não falam, mas tudo bem, não tem certo e errado, né, gurias? Respeita, gente. né? Cada um, cada qual. Não existe certo ou errado, existe a tua vontade dentro da tua casa, né? E aí fomos para a Espanha, arrecadamos 218 pessoas para nos ajudar financeiramente, fomos bem felizes. Foi 40 dias pedindo ajuda. E aí a gente conseguiu embarcar, eu me dei um acesso de choro no avião, de tão cansada que eu estava emocionalmente, porque Sim, esgotada, né? esgotadésima. Eu chorava, as pessoas tudo olhavam para mim. O que será que essa coitada tá fazendo aqui? Tá indo para a Europa? Chorando. Deve estar, né? Exatamente. E eu exausta, era um choro de alívio, de emoção, de exaustão, de felicidade, sabe? De expectativa, De de ansiedade. de tudo. Mas fomos, o Fantástico foi conosco, né? Embarcaram lembro. conosco. E eu tenho a história da vida do meu filho toda registrada, que para mim é a história mais linda do mundo, né? Olha aqui, hoje eu tô assim, né? Então é incrível, assim. E a partir daí foi nascendo Nós Tentantes, porque a gente voltou grávidos. E depois do Fantástico, claro, começaram muitas pessoas a me procurar. E resumidamente a gente virou uma rede de apoio, a primeira E do hoje Brasil. eles ajudam muitas pessoas. Né? E a gente ajuda. Nada é por acaso nessa Nada. vida, né? Não. Karina, mas acho que agora é importante a gente falar sobre essa 6ª edição do Ninho Solidário, porque eu sei que ela vem de uma forma diferente e 2 pacientes do SUS, pacientes oncológicas, elas vão ter a oportunidade de serem beneficiadas. Então, nos conta um pouquinho sobre esse processo. Pois é, gurias, eu estou muito feliz, né? Porque ela veio diferente, muito, muito especial também. Nós temos aí tudo em duplo, tudo em dobro nessa edição. Nós temos 2 clínicas aqui de Porto Alegre, a Insemine e a Generar, ambas de reprodução assistida, e mais a parceria com o IMAMA, né? Que todo mundo conhece aí, né? O IMAMA, que foi fundado em 1993, 93, não é? 93, exatamente. Então, a gente fez essa parceria para que 2 pacientes oncológicas fossem beneficiadas com tudo que elas podem ter a vinda da reprodução assistida. Tá? Então, não é somente o congelamento dos óvulos para essa paciente que vai começar um processo de quimioterapia e radioterapia e que esses processos, eles diminuem a fertilidade. Os óvulos, eles ficam E mais fracos por causa da mais medicação. fracos, mais comprometidos, né? Exatamente, pela medicação. Então, a preservação da fertilidade para essas moças é muito importante.
Só que não é todo mundo que tem condições financeiras, né? E tempo, porque muita gente recebe esse diagnóstico, gurias, e não dá tempo de fazer uma preservação. É verdade. Tu entende? Porque já está aí num estágio avançado. Então, a gente está... o IMAMA vai indicar 2 pessoas. Dessa vez então vai ser por indicação. Isso, não vai ser... Ok. as outras edições tinham inscrições. Deve ter vários pré-requisitos, né, também. Tem um regulamento, gurias, que eu fiz uma live explicando, tá no nosso feed do Instagram do nosso Tentantes Projeto de Vida e tá no nosso site. Esse regulamento tem os critérios de participação, né? Que não vai dar tempo agora de a gente conversar aqui, mas existe um critério para participar. E o IMAMA vai ser o responsável para, através dos hospitais que trabalham com SUS, que são vários aqui de Porto Alegre, recrutar essas pacientes e passar para nós. Né? Então, é um trabalho em conjunto. Né? Então, Até só para esclarecer, desta vez vão ser só gaúchas. só gaúchas, é uma etapa regional. Tá, Né? ok. Então, quando eu falo que foi tudo em dobro, é porque são 2 clínicas, 2 tratamentos pela primeira vez, porque além da preservação da fertilidade dessas 2 pacientes, elas vão ganhar uma fertilização in vitro. Lá, daqui a 5 anos, quando elas estiverem curadas, né, que se Deus quiser elas vão estar, elas vão ganhar essa fertilização in vitro e vão conseguir trazer essa criança para casa, né? Se caso essa moça ela ganhar essa fertilização e não engravidar de primeira, a gente também idealizou uma segunda tentativa para ela. Então a gente vai pagar esses embriões excedentes, que se Deus quiser elas vão ter, né? Fizeram uma, não deu, ficaram embriões excedentes. A gente vai congelar esses embriões à clínica, a gente vai pagar essa criopreservação e nós vamos dar uma nova tentativa, isso no prazo de 1 ano a mais. Sim. Né? Então, é tudo pensado para essas 2 moças terem um planejamento familiar com mais tranquilidade após o diagnóstico de câncer de mama, para que elas consigam ter esperança. Eu estou fazendo um tratamento, é difícil, mas eu tenho a esperança de ficar boa e sim ter a minha família. Sim, conseguir Entende? realizar É um esse sonho da propósito. gravidez. Exatamente. Isso vai dar até mais Sim, vai dar uma força de viver. uma força de viver, vai Com ter um certeza, motivo, pra né? vencer o câncer, a doença e tudo mais, o tratamento, né? Eu Então, acho bem legal. essa edição ela tá especial por ser um paciente oncológico, né? E porque a gente, eu e as clínicas, tanto a Insemine como a Generar, a gente, juntos, a gente quis proporcionar tudo para essas 2 pacientes, Que bacana. né? Então, elas vão ter essa alternativa de conseguir, né? Depois de 5 anos, eles vão ter que ter o oncologista, o ok do oncologista delas, claro, mas é uma edição onde a gente está trazendo esperança para elas, né? E está sendo especial muito por isso, né? Que bacana. E só para esclarecer, então, antes dessa 6ª edição, teve um casal Teve em 2000 por ovo doação esse ano. Esse ano ainda, Esse tá? ano. E depois? Março a gente começou o ano super bem, porque no Dia Internacional da Mulher a gente oficializou 2 casais homoafetivos femininos, Que legal. né? Que a gente deu 2 FIVs para 2 casais de meninas. Um dos casais estão grávidas agora. Que bacana. Em junho nós fizemos o Ninho Solidário para um casal de jovens lá da Bahia, que precisavam um óvulo doado por questões genéticas, porque tiveram uma menina falecida com 45 anos e ela ganhou porque ela está em busca do bebê arco-íris dela. E por questões genéticas não pode ser com os óvulos dela. Né? Ela teve uma síndrome bem difícil e ela viveu esse luto e a gente deu para ela. Mas foi assim, 350 inscrições da óvulo doação. Foi muito difícil, foi a edição mais difícil para mim. Né, para critérios de seleção. Eu ligo, eu falo, eu vou atrás. É muito difícil, foi essa de junho. Mas foi o mês da infertilidade, da conscientização da infertilidade, e foi linda essa edição. E agora nós chegamos no Outubro Rosa com essas novidades todas, e em dezembro a gente vai dar uma para mamãe solo, que daí precisa de um sêmen, né? E também um apoio psicológico vai entrar nessa edição, porque uma mamãe solo, a gente bem sabe que tem que ter um apoio, né? Porque não tem ali o marido e tal. Não é fácil, então a gente dá também uma ajuda de uma psicóloga para conseguir encaminhá-la. Bom, o papo tá maravilhoso. Tá, eu fiquei quieta porque eu estou assim encantada Eu com o também, assunto e assim, tipo muito feliz que existam pessoas como tu. Assim, Ela e o Pedro, né? A gente gostaria de parabenizar. Pedro também. Karina,
enfim, ter o trabalho de vocês é maravilhoso. Tem um presentinho aqui que é, pra gente. que é um livrinho nosso que a gente fez, que que depois eu quero que legal. você... Tem todas as Com edições esse do nosso Ninho tá aí. projeto, olha só, dela e do Pedro. Ó, vai mostrando aí enquanto eu vou encerrando. Muito obrigada. Eu que Sucesso. agradeço, gurias. Então, para aquelas pessoas que tiverem interesse, podem procurar no site ou no Instagram dos Nós Tentantes, né? Projeto de Vida. .com.br. E, enfim, é só amor e com essa mensagem, né? De bom. vida e de amor, gerando amor. Vamos nos dar as mãos aqui. E, enfim, que a gente possa levar um pouquinho dessa nossa conversa para quem estiver aí nos assistindo. Até o nosso próximo encontro. Obrigada. Amém. Amém. Ai, adorei, gurias.